O homem é o que o homem pensa. O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. Paz e luz. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Jesus disse certa vez: assim como creste, será feito. Quando ele estava conversando com um homem, um centurião romano, não era um judeu, não era alguém que tinha crescido em meio à fé judaica, era um homem até odiado por muitos, por ser romano. Os romanos, eles invadiram Israel, dominaram o povo e o obrigaram a pagar taxas altíssimas, fazendo com que o povo se tornasse apenas mais um dentre os povos que os romanos dominavam. E isso não era bom. O povo não gostava dos romanos. Aquele homem, ele tinha uma coisa diferente. Aquele homem, ele tinha um desejo de aprender mais, porque ele via na história do povo judeu um Deus diferente dos deuses que ele idolatrava. Porque os romanos, eles tinham uma cultura panteísta. Eles adoravam um panteão de deuses, ou seja, vários deuses. Era Júpiter, era Vênus, era Mercúrio, era Plutão, vários deuses, cada um de uma especialidade diferente. Mas aquele homem não. Ele viu uma coisa diferente no povo de Israel. A prova é que, com o próprio soldo de centurião, ele ajudou a construir a sinagoga de Cafarnaum. Tudo isso que ele fez porque ele acreditava que aquele povo tinha algo diferente. E quando ele conheceu Jesus, primeiro ouvindo falar dos milagres, das curas, das transformações, este homem começou a ver, e eu imagino que ele procurava na lei do Torá, que é o Antigo Testamento, eu acredito que ele procurava no Antigo Testamento respostas sobre quem seria aquele homem. E quando ele procurou Jesus, ele não procurou Jesus como um profeta. Ele não procurou Jesus como um curandeiro, porque o servo dele estava terrivelmente doente e ele buscou uma ajuda. Mas ele buscou Jesus como se fosse um grande comandante. Ele reconheceu Jesus como filho do Altíssimo porque ele reconheceu nele a autoridade para dar ordens. E quando Jesus disse: eu vou na sua casa, eu vou lá curar o servo, ele falou: não é digno de eu entrar na minha casa, Senhor. Aquele romano sabia que se Jesus fosse lá, se Jesus já era criticado por muitos que criticavam o trabalho de Jesus, é a mesma coisa que se fosse hoje. Se hoje fosse aquela época, podia ter certeza que Jesus ia ser cancelado na internet, iam falar de Jesus, que Jesus ele era curandeiro, que Jesus ele ofendia as minorias, que Jesus ele era isso, era aquilo outro, e que ele era... mas ele é mais um. Poderiam falar isso de Jesus hoje. E eu falar mais ainda se eu soubesse que ele entrou dentro da casa de um romano. E ele falou: o senhor não é digno de entrar na minha casa. Mas se o senhor der uma palavra, se o senhor falar uma coisa, vai dar certo. Uma palavra. Se o senhor falar assim, porque eu sou soldado. Eu tenho soldados que me obedecem. E quando eu mando um soldado ir, ele vai. E quando eu mando um soldado vir, ele vem. Então se o senhor falar, vai acontecer. Olha a fé desse homem. O próprio Jesus ficou assustado. Jesus ficou olhando, admirado. Eu não vi em Israel uma fé como essa. Ou seja, tem gente esperando que às vezes aquela pessoa ali que... aquele camarada, ele tem jeito pro altar, ele tem jeito de ser pastor. Tem pessoas que acham que um pastor, uma pastora é escolhida por causa da sua eloquência, por causa da sua voz, por causa do seu estudo teológico. Mas deixa eu te falar uma grande verdade. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, não foram escolhidos porque eles tinham a capacidade. Pedro era um ignorante e Jesus o escolheu. Mateus era um odiado, publicano, cobrador de impostos. Jesus o escolheu. Tiago e João, eles eram pescadores que obedeciam o Pai, trabalhavam junto com a empresa do Pai de pesca, e Jesus os escolheu. Jesus pegou desde homens guerreiros como Simão Zelote, como também pegou homens que trabalhavam em cargo oficial como Judas. Ele foi recolhendo pessoas de características diferentes, de formações diferentes,
porque ele acreditava numa coisa. Cada um tem a sua forma de contribuir, à medida que vai aprendendo a revelação. O homem não vê assim. O homem quer que as coisas estejam prontas. Agora você tem que aprender a enxergar pela fé. O homem é o que ele acredita ser. À medida que você crê, vai acontecer. Aquele centurião, ele acreditava em Jesus mais do que todos os outros juntos. E até imagino a história de vida daquele homem depois. Quando o servo dele foi curado e ele chegou lá e era na mesma hora que Jesus deu a palavra. Jesus disse, pela tua fé já aconteceu. E você? Sexta-feira da Paixão é dia dos grandes milagres de Deus. O que você está pedindo para Sexta-feira da Paixão? O que você está apresentando a Deus no seu jejum? Quarta-feira eu quero falar sobre o poder da fé que transforma, porque nós vamos trabalhar em cima do contrato com Deus, o contrato de ser sócio com Deus, e aprofundar no livro Prospere. Vai ser uma aula tremenda, vai ser uma aula de fé. Portanto, quem não gosta de fé, não vá quarta-feira. Quem não acredita que pode dar certo na vida, quem não acredita que pode melhorar na vida, por favor, não vá quarta-feira, porque você vai atrapalhar. Agora, se você acredita, então vem. Mesmo que seja um pouquinho assim, tamanhozinho, pequenininho assim, tamanho de uma grão de mostarda. Não tem problema. Vai. Vamos trabalhar essa fé e vamos levantar montanhas. O conhecimento faz toda a diferença. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento a vida deste homem e desta mulher. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha livrar do nosso caminho toda falsidade, toda serpente, todo escorpião, tudo que não presta, que aparece nesse período da quaresma. Esses maldosos, esses feiticeiros, essas pessoas que só gostam de jogar praga, essas pessoas falsas que só sabem falar elogios na frente e por trás falam mal, essas pessoas que querem o nosso mal. Meu Deus, nos dá sabedoria para vencer isso. Durante esse período da quaresma, sabemos que estamos enfrentando demônios de todo tipo, mas sabemos que na Sexta-feira da Paixão vamos ter a nossa vitória. Abençoe a vida desse teu filho e dessa tua filha, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço, paz e luz para você.